Meus queridos, graça e paz a todos em nome de Jesus. Aqui estou eu, seu irmão em Cristo, William Moura. Eu passei aqui para deixar um recadinho de Deus nesta manhã. Nós estamos iniciando a semana e uma boa semana a cada um de nós. Que Deus nos proteja, nos guie e que o Senhor esteja e permaneça com nós e em nós, em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Recadinho de Deus que eu quero deixar nesta manhã de segunda-feira está em Deuteronômio, no livro, o quinto livro da Bíblia, Deuteronômio 29 e 29. Presta atenção em nome de Jesus. Vamos lá? Acompanhe comigo aí na sua Bíblia, Deuteronômio 29 e 29. Diz assim, ó, as coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos, para sempre, para que sigamos todas as palavras desta lei. Amém, amados? O recadinho de Deus para nós nesta manhã é: as coisas encobertas pertencem a quem? A Deus. Amém, amados? E nem adianta fazer nenhum esforço para entendê-las, né? Só que as reveladas nos pertencem, né? E quais são as coisas reveladas das quais nós podemos ter acesso e entendimento a respeito delas? São as que Deus nos revelou nesse livro sagrado chamado Bíblia. Amém, amados? Ninguém sabe tudo de Deus. Amém? Só sabe tudo de Deus Ele mesmo, só o próprio Deus, né? Mas as coisas que por graça, amor e misericórdia que há nele, que Ele quis nos revelar, está aqui. Então essas coisas Ele enviou o Espírito Santo dele, né? O Paracletos, o Consolador, a terceira pessoa da Trindade, para nos confortar e nos consolar e nos dar iluminação para entender o que já foi revelado e inspirado por ele aos profetas da Antiga Aliança e aos discípulos da Nova Aliança. Amém, amados? Então, a revelação de Deus para mim e para você é a Bíblia, está na Bíblia. Amém, amados? Fora daqui não é de Deus, não existe nada mais, né, que Deus venha revelar fora da Bíblia, amém? O Espírito Santo ilumina a nossa mente para a gente entender o que já foi revelado aqui, amém? Só para que você entenda. Fora da Bíblia não existe novas revelações. Tudo é apenas especulações do homem, criatividade do homem. E Jesus nos preparou para isso. Ele disse que viriam os falsos profetas. Ele disse que viriam os falsos mestres, enganadores, os atravessadores da fé, né? Aqueles que em meio ao caos, como diz o profeta Jeremias 23, 16, 17, 20 e 21, né? Aqueles que em meio ao caos, trazendo palavras de esperança, mas era uma falsa esperança, trazendo uma palavra de paz, mas era uma falsa paz. Jeremias, naquele contexto de 23 ali, ele profetizava para o reino de Judá, dizendo que ia haver um cativeiro. E houve esse cativeiro de 70 anos, o povo de Deus ficou cativo na Babilônia. Só que os falsos profetas diziam que não ia acontecer, enganando o povo, trazendo uma falsa paz. Ou seja, o verdadeiro profeta, quando ele fala, vai acontecer porque Deus o enviou, né? E vai acontecer porque Deus falou. O falso profeta não, ele fala de si mesmo, é algo do coração dele. O problema do falso profeta e que confunde as pessoas é que eles usam também a Bíblia. Só que eles usam a Bíblia apenas para ter base, para pregar aquilo que eles querem pregar. Eles não usam a Bíblia submisso a ela, dirigido pelo Espírito Santo de Deus e deixando a Bíblia falar por si só. Porque a Bíblia interpreta a própria Bíblia, amém, amados? Né? Deus nos deu o Espírito Santo para iluminar a nossa mente, para entender a revelação dele, a inspiração dele já nesse livro sagrado. Então, ele diz, olha, aquilo que não foi revelado pertence a Deus. Você não vai conseguir entender. Agora, aquilo que foi revelado, que está na Bíblia, por graça e misericórdia, não porque sejamos merecedores, Deus nos dá a entender. Deus nos dá a entender. Para quê? Para que nós venhamos contribuir com o reino dele nessa terra. E todo esse entendimento que Deus me dá e Deus te dá é para a glória dele, para a gente glorificar o nome dele e para a edificação da igreja dele. Quem é a igreja de Deus? Nós, né? Aqueles que os membros e compõem a igreja de Cristo, aqueles que submeteram ao evangelho, aqueles que receberam Jesus como único Senhor e Salvador,
né? Essa é a igreja de Cristo nessa terra. Então a revelação de Deus é para a glória dele e para a edificação dessa igreja. Amém, amados? Para que a igreja seja edificada, para que a igreja tenha uma palavra de conforto, de consolo. O ano de 2020 foi um ano difícil, né? Nós sabemos, o Brasil, o mundo sofreu aí com o impacto dessa pandemia e ainda está sofrendo. Então, em meio a essa pandemia, Deus está cuidando do seu povo, né? Deus está guiando, Deus está confortando através da palavra dele. Mas mesmo assim vêm os falsos profetas e tiram o foco do povo, né? Totalmente, contrariando a Deus totalmente. Mas a Bíblia diz que em meio a tudo isso, Deus está cuidando de nós. Amém, meus queridos? Porque tudo isso Deus disse que iria acontecer. Ele já revelou aqui. Amém? Isso é apenas a pontinha do iceberg. Então, quando alguém falar algo para você que não tiver base bíblica, pode desconsiderar tranquilamente que não veio de Deus. O que Deus falou está na Bíblia. E quando esse tal profeta, ou seja, ele quem for, falar algo para você usando a Bíblia como base, e ele descontextualizar isso, e não tiver no contexto bíblico, também desconsidere. Ele está usando a Bíblia não para pregar o que Deus falou, apenas para dar suporte e respaldo para uma doutrina que ele quer pregar ou para algo que ele quer apresentar. Por isso que é necessário o conhecimento. Deus já se revelou na Bíblia. Aí ele deu o Espírito Santo para iluminar a nossa mente, para que a gente possa entender essa revelação. Para quê? Para glorificar o nome dele nessa terra e para a edificação da sua igreja, que sou eu e você que precisamos desse socorro de Deus, e o socorro está na Bíblia Sagrada. Amém, meus queridos? Que Deus te dê graça para entender a revelação dele, da qual ele já revelou para nós, que o Espírito Santo de Deus habite em você, abrindo a tua mente, o teu entendimento, para que você não seja enganado e passado para trás por ninguém. E que você venha conhecer a Deus para glorificá-lo e para edificar a igreja dele. Que Deus te dê graça em mais esse dia e que Deus te abençoe ricamente em nome de Jesus.